Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar nessa manhã de sábado, 9h33 da manhã, 11 de abril. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados, falar sobre Bovespa, mercado americano, ouro e euro-dólar, né? Aquilo que nos interessa mais. Então, falando sobre Bovespa, tchau, adiós, hasta la vista, baby. Mais uma vez, foi-se embora, rompendo o topo histórico. Aí vem a galera da Faria Lima. Topo histórico, silencioso, ninguém faz festa. Ai, meu Jesus. Ninguém faz festa. Porque, assim, o que tá acontecendo no cenário brasileiro? A gente tá em época de eleição, beleza, tudo mais. A gente tá vendo aí o Ibovespa rompendo o topo histórico. A gente vai ver em contrapartida, que eu vou mostrar aqui pra vocês, o dólar nas mínimas de mínimas, né? Dólar praticamente 5 aí. Se você não foi pra Disney ainda, aproveita pra ir comprando dólar, comprando a passagem. Se bem que a passagem tá cara, né? Por causa do petróleo. Mas enfim. A gente tá vendo justamente porque tá tendo um fluxo estrangeiro pra cá. A expectativa de que a economia americana está um pouco balançada, né? Com relação à dívida trilionária, com relação a tudo isso que tem acontecido com o próprio Trump, tem trazido dinheiro para os mercados emergentes e o Brasil é aquela bola da vez. O pessoal continua apostando no Brasil que um dia vai virar. Porque um dia tem que virar. Não é possível. Um dia tem que virar. O pessoal tá prometendo isso já tem muito tempo pra gente, né? Um dia vai virar, eu acho que vai. Eu acredito muito no país. Tem muita coisa ruim, mas a gente tem um potencial gigantesco. Então, como as pessoas estão trazendo dólares para o país, para poder aplicar aqui dentro, eles têm que fazer o tal do carry trade. Né? Então, eles trocam, faz o trade, vende dólar, compra reais e compra bolsa. É por isso que a gente vê um fluxo de alta no Ibovespa e, consequentemente, se a gente tem mais dólares na economia brasileira, né, porque o pessoal tá vendendo dólares, a gente, pela lei da oferta e demanda, dólar cai. Então é isso que está acontecendo neste momento, por isso que a gente está vendo que o Ibovespa está subindo e o dólar está caindo absurdo, um dos patamares mais baixos, assim, dos outros países emergentes também. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre os mercados, a gente precisa entender a realidade que a gente está. Como que a gente está vivendo hoje? Então a gente está vendo bolsa explodindo, dólar despencando, mas qualquer pessoa que for no supermercado, qualquer pessoa que for ali na esquina, tá vendo que os preços estão subindo e praticamente nenhum dos salários está correndo atrás da inflação, que está cada vez mais alta. É importante ressaltar que a economia que a gente está vendo aqui no gráfico, né, que a gente vive uma realidade meio que paralela, é diferente da economia real, da economia daqui da esquina, da sua casa, né? Então tudo isso é importante. Por quê? Porque lá em meados de, eu acho que foi 2008, 2015 também, eu acho que 2020, foi quando a gente tinha esse fluxo intenso de capital estrangeiro e que quando aconteceu as crises, ou quando aconteceu algumas outras coisas, peculiaridades, esse fluxo estrangeiro fugiu e deixou o país realmente assim, a flor da pele, porque o dólar explodiu, a bolsa caiu e a inflação já estava alta. Então tinha todos os piores dos males. Então, muito cuidado com essa questão de estar olhando para a bolsa e achar que é porque a economia tá andando e o PIB tá crescendo. Caso contrário, não é. E o que são os principais estopins que poderiam acontecer essa saída repentina do fluxo estrangeiro? Principalmente porque agora a gente tá em ano de eleição. Então, o que o gringo ele vai querer ver? Se ele saiu dos Estados Unidos por questão de instabilidade política e instabilidade econômica lá, que ele está inseguro com essa relação da dívida e do tarifaço do Trump e tudo mais, e ele veio para cá, o que segura ele por mais tempo? É alguma reforma fiscal que a gente vai ter que estruturar, né, que a gente não tem, responsabilidade no gasto público, que certamente a gente não vê isso, e uma inflação controlada e estabilidade política, de todos os lados. E assim, ano político, meu caro, ano político a gente vai ver gastos absurdos públicos, já tá tendo, né, mais gastos ainda, e tentando maquiar de alguma outra forma para que não prejudique as metas do governo. Estabilidade política, com certeza, a gente não vai ver por aqui, e com esses gastos sem controlar o restante das contas, né, a gente vai ver uma inflação descontrolada. Então, assim, eu respondo pro amigo que fica falando da Faria Lima, porque é topo histórico e a galera tá no silêncio, é porque não tem real motivo para comemorar ainda. Porque você tá vendo só o gráfico, meu querido Faria Limer, Limer, mas você não tá vendo a economia real. Ou você finge que não vê. Então, isso, a gente tá pisando em ovos, na minha visão. Vamos ver, esse ano realmente promete, né? Ano de eleição, ano de guerra que acaba, que não acaba. Então, assim, tá tudo muito incerto. Agora que eu já dei um panorama aí das notícias e como que eu estou olhando tudo isso, se você não gosta, é importante você saber, tá? Agora vamos falar sobre gráfico. Então, sim, gráfico lindo, maravilhoso, foi-se embora, vai com Deus,
rompendo mais uma vez, novamente, o topo histórico. Normalmente eu demoro para fazer alguma análise dos mercados. Quando eu vou fazer o vídeo aqui, eu demoro em torno de, sei lá, uma meia hora para fazer as atualizações de regiões de todos os lugares. Hoje eu demorei um pouco mais, porque como rompeu e mudou todos os cenários, eu tive que olhar até como é que tá o mercado lá fora, como que a pessoa tá vendo a gente lá fora, né? É o EWZ, porque não interessa só como é que o brasileiro vê o próprio Ibovespa, mas sim o EWZ. E o EWZ mensal, a gente tava numa tendência de baixa, certo? Até revertemos esse fluxo aqui para chegar numa região de prêmio aqui em cima, que é onde está sendo defendido o preço. Nesse ponto, ele veio aqui, ainda fez um spring e, de fato, reverteu novamente a tendência para baixo. Essa lateralização aqui que a gente vê, provavelmente foi uma pernada de mitigação num tempo gráfico menor, talvez um semanal, que a gente pode explicitar aqui, para encontrar uma região de demanda aqui e, simplesmente, essa região de demanda vai servir para quê? Vai servir para trazer o preço de volta nessa região de oferta, para que os vendedores acordem novamente e falem, opa, deixa eu tentar defender o bagulho aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Ele vai tentar defender mais uma vez, não me surpreenderia se ele tem a primeira defesa aqui, ó. Ele tem a primeira defesa dentro desta região. E a segunda defesa é se ele fizer um spring aqui, ó. Que é fechar acima, com esse candle, ó, fechando acima. Depois ele fecha abaixo. Se ele perder aqui, aciona a venda. Porque essa região inteira vai estar protegida por esse carinha aqui de cima. Beleza? Esse é o carinha que tem todas as outras barras contidas. Você consegue entender isso? Dentro dessa pernada aqui, todo esse movimento aconteceu. Então, quem tá mandando no final de tudo é essa última pernada aqui, de 2014 a 2015. E tudo que está acontecendo aqui está sendo suportado por ela. Por isso que a gente tem que procurar regiões de resistência para que a gente pense, tá bom, aqui já fica impossível de comprar, aqui já pode avaliar qualquer gatilho de venda que eu tenha, eu poderia estar fazendo. Então, assim, eu vou deixar, inclusive, essa região marcada para vocês. Tá bem parecido com o Ibovespa dolarizado, se a gente for olhar, né? Vou colocar aqui o Ibovespa dolarizado para vocês. Bem aqui. Estamos dentro dessa última pernada aqui, ó. Essa é a última pernada válida. Foi a última pernada desde 2000. Foi, ó, a gente tinha essa daqui, ó. Fez o choque aqui. Volta aqui. Falha de topo. Não rompe topo, significando e acendendo alerta, opa, se não romper o topo, quer perder fundo e está dando início a uma tendência de baixa, que seria isso. Então, toda essa movimentação está dentro dessa pernada. Dessa forma, se a gente colocar aqui de 0 a 100, ó, que já está aqui preparado, então se a gente coloca aqui a nossa FIBO, né, para saber prêmio e desconto, daqui até aqui, a gente está dentro da região de OTE, de 79%. Tá? Então, estamos bem em cima aí de toda a movimentação. Aqui é a melhor região de venda, quando a gente fala de qualquer estrutura, né? Região de OTE é interessante e vai estar sendo defendida certamente por esse bloco inteiro que a gente tem de ordens. Inclusive, muito interessante, se a gente der um zoom aqui, que a gente acabou, inclusive, de liquidar esse último topo. Será que isso aqui pode ser uma captura do topo para vir para cá? Não sei. Mas, se a gente for analisar um outro contexto, que é o do índice de sentimento do mercado brasileiro, a gente tá chegando já nos patamares de otimista. E aí, a partir de 0,8 que a gente for ver esse termômetro aqui, e esse é um termômetro importante para vocês e que poucas pessoas falam. Nem mesmo os youtubers aqui de economia falam disso, mas a gente é um canal inovador aí, e a gente consegue trazer as melhores informações para vocês, coisa que ninguém menciona, na verdade. Então, o que quer dizer esse termômetro? Para quem acompanha aqui o canal, para quem acompanha lá, principalmente a comunidade, e aproveitando, eu vou fazer um jabá da comunidade, todos os dias a gente tem pré-mercado ao vivo lá, às 8h15 para vocês, o cliente faz para vocês, vocês podem conversar via Zoom, é tudo, é muito bacana, você aprende demais, são aulas gratuitas para vocês. Lá na comunidade você consegue ver os nossos estudos de onde a gente está pensando em comprar, onde está pensando em vender, de todos os principais ativos do mundo. Inclusive, você pode pedir também a análise fundamentalista de algumas empresas. O Clinton ama fazer isso, metralha ele lá pedindo as empresas fundamentalistas para montagem de carteira
carteira a médio e longo prazo. Afinal, aqui no Brasil, a gente pode ter muito problema, mas aqui são as empresas que mais pagam dividendo. Então, pensando em renda passiva futura, é uma boa coisa a gente tentar montar a carteira com empresas bacanas por aí. Então, lá você pode pedir tudo isso. E segunda-feira, 13, né? 13 de abril, 8h15 da manhã, ele estará aqui ao vivo no YouTube. Conto com a sua presença, beleza? Então, quando chegar em ponto 8, é uma boa região para a gente começar a pensar em possíveis montagens de posição vendida e com certeza a gente não tem interesse em comprar nada. Ai, mas se for mais uma alta e eu vou ficar de fora dessa alta, infelizmente, né? Também tô triste, tô muito triste. Te juro que eu tô. Mas o que a gente tem que fazer é, beleza, talvez aguardar pacientemente, aproveita que a renda fixa aqui paga bastante, esperar romper isso aqui e quando voltar, a gente poder comprar. É isso. A gente não vai comprar aqui no topo porque a gente não tem garantia nenhuma, nem la garantia sou eu, nenhuma que isso aqui, de fato, vai continuar subindo. A gente tem que ter muita cautela. Ah, mas Ariane, eu não vou vender de jeito nenhum. Não tem problema. Você não precisa vender. Agora o que você tem que tomar cuidado é não comprar. Eu acho que é forte eu falar não comprar, né? Você pode comprar, você pode fazer o que você quiser. Mas o que você pode fazer é dar uma pausa nessas compras. Eu sei que você pode estar animado aí, você pode estar com fomo, você pode não vender, mas certamente comprar aqui já não é uma boa ideia, porque você está comprando caro. A não ser que você goste de rasgar dinheiro e comprar caro. Aí você pode comprar aqui adoidado. Então esse é o cenário de Bovespa dolarizado. Agora eu sei que a galera já cansou aí, quer saber só onde é que vai ser o trade que você vai ficar bilionário. Vamos falar das nossas regiões, tá? Nem tô brincando, tá, gente? Não existe trade que você vai ficar bilionário. Se tivesse, a gente tava todo mundo bilionário. Existe o quê? Existe operações consecutivas que vão te levar eventualmente a um acúmulo de patrimônio. É isso que a gente tem que pensar. É de tijolinho em tijolinho, devagarzinho a gente vai chegar lá. Então, primeira região aqui que a gente tem do Ibovespa, 60 minutos, né? Depois dessa forte puxada, a gente fechou no topo anterior, acima, ó. Ah, mas Ariane, tem essa divergência, ó, que fala que esse fundo vai ser retestado ou rompido. Com certeza tem essa divergência, com certeza. Isso é bem plausível e possível de acontecer. Só que como a gente não tem nada do lado esquerdo do gráfico, pelo menos não no brasileiro, no dolarizado a gente tem sim, com certeza. Poderiam de acontecer gatilhos para poder fazer essas vendas aqui. Eu acredito que o cenário mais fácil para o day trade, que é você, ou a pessoa que quer um swing trade de 1-2 dias, talvez, seria você esperar cair para você comprar. Esse é o cenário mais fácil. Eu sei que as pessoas gostam de complicar muitas das coisas, né? Muitas das coisas, mas é o cenário mais fácil. Essa montagem de posição que a gente vai querer fazer vai ser ou BOVA11 ou opções. A gente vai ter que ver lá dentro da comunidade o que tá mais interessante para nós. Mas você tem essas duas formas de fazer montagem de posição e até mesmo se você tá comprado, né, em bolsa, você comprar opções de put de Bovespa é uma forma de você redear, é uma forma de você proteger seu capital, belezinha? Então, primeira região compradora, eu coloco ela aqui em amarelo, porque é a região de 25 minutos, mas é uma região bem interessante, em 194,470 até 193,580. Depois, a gente vê aqui essa região de 192,440 até 190,550. Depois, 186,460 até 184,013. Nossa, é muito grande, Ariane. Sim, o mercado mudou, né, gente? A gente vê um candle de 5 minutos de 500 pontos. Quem diria, né? Então tem que diminuir a mão aí para tentar pegar as melhores regiões e evitar ser estopado por besteira. 180.630 até 179.812 e depois aqui 177.340 até 174.840. Belezinha? Vamos lá para o índice futuro, ao que nos interessa para os fanáticos do day trade. Também gosto de explicar, gente. Essa região aqui é porque eu deixei marcada, se a gente for olhar aqui o próprio mensal, se a gente for olhar esse cenário aqui, ó, que a gente tinha rompido esse topo, quando a gente perde esse fundo aqui, a gente faz o choque, certo? Depois a gente repica, faz o primeiro boss, certo? Então, eu posso estar olhando todo esse cenário aqui, dessa pernada inteira, eu tenho esse fractal inteiro, que foi quem perdeu isso aqui, posso estar olhando para esse subfractal nessa intenção aqui, ó, aqui até aqui. E quando a gente olha esse cenário, a gente cravou o 79%. Coincidência ou não, tá bem aqui. Ainda falta tocar uma merrequinha, praticamente cravado. Então aqui a gente tá entrando na região de OTE novamente também, que eu acabei de explicar, do Ibovespa. Então eu acabei marcando essa região. Vias de estudo, não vou ficar procurando o topo ali, tá bom, meus? Não é pra ficar procurando o topo ali, é só pra gente saber que é uma região bem cautelosa da gente ficar tentando procurar por
por compras, tá? Não fico tão animada. Falando agora de cenários de day trade, então isso aqui, ó, essa região aqui, eu vou deixar só sinalizada pra gente entender que é uma região de 79%, é uma região complicada, de 199.380 até aqui os 202 mil, beleza? E aí a gente vai avaliando conforme o preço chegar aqui, como que a gente vai se comportar. Não quer dizer que por uns 5 minutos eu não possa comprar, eu só vou tentar evitar. Então aqui, região máxima marcada da semana. Primeira região que a gente tem de compra está aqui, em 197.375 até 197.660 até 197.375, depois 196.430 até 195.985. Eu deixei essas em amarelo porque são regiões de 5 minutos. Depois, a gente tem aqui logo abaixo da mínima de sexta-feira, uma região muito boa, em 195.508 até 194.880. Depois, para baixo, nós temos essa região de 193.435 até 192.900, depois 192.250 até 191.595. 600. O restante a gente vai falando ao longo da semana, né? Se bem que eu vou falar só essas duas aqui, porque tá movimentando tanto. De 188.860 até 188.560. E por último aqui, onde tem o diário válido agora também, região fortíssima, 188 mil até 186.920. Dolinha, em contrapartida, caindo sem freio, absurdamente. Essa região aqui, cara, eu já posso até tirá-la, vou deixar só. Essa região aqui não é que é pra você fazer compra, tá? É só pra gente ter cautela aí em qualquer operação. Eu tenho um ponto que é até bizarro de olhar aqui, porque aqui a gente acabou praticamente com todas as linhas de boss. Aí ela só vem pra cá agora. Vamos ver se ela vai se movimentando em 4.219, imagina só, cara. 4.219, isso aqui foi período de 2013. Quantos anos eu tinha? Gente, eu tinha... Não vou nem falar, depois vocês vão descobrir minha idade. Enfim, vai ser bem bom, hein, se chegasse lá. Vai ser bem interessante. Primeira região vendedora que a gente tem aqui, essa região de 5 minutos, então é mais cautela com relação a ela. De 5.039 até 5.047. Lembrando também que aqui também é o RSI dos 5 minutos, então é interessantíssimo a gente pegar essa primeira região, tá? Mas muito cuidado, porque é a região de 5 minutos. Depois disso, a gente vem para essa região aqui acima, em 5.067 até 5.079, depois 5.095 até 5.121. Isso aqui é a máxima da semana anterior, ela funciona como captura de liquidez, tá? Máximas e mínimas sempre vão funcionar como captura de liquidez. O único ponto comprador aqui, inclusive, é a mínima, né? Se tiver manipulação, mas eu acho extremamente arriscado. Extremamente arriscado. A gente até teve um movimento interessante aqui nos 5 minutos, ó, divergência que foi acionada, 25 minutos, divergência oculta aqui também acionada, 60 minutos eu acho que não, 60 minutos foi desconfigurado, aqui 2 horas, também não. Então foi do 25 minutos. Esse 25 minutos, se ele realmente estiver correto, ele vai tentar retestar esse topo. Então, a gente teria essa primeira venda aqui, depois a gente espera romper o topo para vir para essa próxima região vendedora, beleza? Acima desses pontos aqui que a gente teve, a gente tem aqui 5.159 até 5.174 e depois, até do diário, 5.192 até 5.212. Olhando o cenário lá de fora, o S500, que fez aquele fundo cravado naquela região que a gente tinha marcado, aqui embaixo, foi bem lindo o movimento. Tá tão feio olhar o gráfico assim, né? Tem que organizar isso aqui melhor, para deixar visto somente no intraday, né? E não nos coisas. Mas enfim, a gente conseguiu cravar essa região aqui, não tocou a linha de boss do semanal, isso é bem verdade, mas ele tava em cima do POI, que inclusive eu fiz uma compra, mas assim, cara, aquela hora, né, do trader que fala, nossa, por que eu não comprei mais? Eu acreditei que fosse tocar, então assim, a gente tava aguardando que fosse tocar de fato, então eu não comprei tudo que eu queria. Enfim, faz parte. E foi-se embora. E agora a gente tem essa liquidez aqui em cima. Eu tô torcendo muito, muito, muito que ele caia alguma coisa pra gente conseguir comprar nessa meiuca aqui, pra romper ele junto, porque ele já tá muito próximo aqui dessa liquidez. Bem verdade, ele deixou até um sweepzinho aqui interessante, a gente consegue avaliar no diário. Cara, eu achei muito bizarro o tamanho do sweep que ele deixou, e ativou o Candle Clinton no diário, que é importantíssimo, a gente falou sobre isso, e ativou no semanal também. Ave Maria, Ave Maria. Então, assim, a gente agora não tá vendo o índice de sentimento lá, que eu até vou colocar aqui pra vocês, não tá mais em extremo medo, então, assim, posições de médio e longo prazo não fazem tão sentido assim pra gente, e a gente tem que esperar próximos recuos para poder comprar de fato. Se a gente for olhar aqui no intradiário, para marcar nossas regiões, eu gosto de olhar sempre o mercado de 5 horas lá, porque é um mercado praticamente 24 horas, né?
Então a gente tá nessa última região. As linhas em verde eu quis deixar para vocês saberem onde estão as linhas de depósito diário. Então aqui tá cravadinho em cima de uma linha de depósito diário, inclusive tá tentando segurar essa região. Inclusive ontem foi engraçado, eu tava numa mentoria individual com um aluno e ele tava vendido aqui, você vai saber aí, aluno. E aí eu falei assim, bom, eu não teria feito esse trade, primeiro porque a divergência oculta que ativou, né, porque foi divergência oculta, é na ticada. Tem vídeo de MACD aí no canal, aproveita e assiste, muito interessante. Ninguém fala do MACD como o Clinton fala, viu? Eu tenho que puxar a sardinha para esse meu amigo sócio. Então aqui que foi a ticada, de fato. Então eu só poderia ter vendido aqui, ele acabou vendendo aqui. Então foi um equívoco. E aí foi o que eu comentei, você teve movimentos pancadas de alta fortíssimos. Então isso aqui foi um rally, uma base, novo rally, nova base. O que leva do cara tá aqui. Então o que é o ponto mais interessante aqui pra gente saber? Cara, muito mais do que ficar procurando a venda aqui, porque tá fraco, é o último ponto possível, eu vou atrás de todos os outros tempos gráficos curtos e tentar pegar uma comprinha aqui de 5 minutos. E foi exatamente o que ele fez. Se a gente for marcar aqui o nosso que level certinho e a gente olhar nos 5 minutinhos, cara, olha isso aqui. Ele faz a primeira tentativa do Spring, stopa e vem fazer o Spring duplo. Tem um ditado muito engraçado para quem opera a SMC, que eles falam que Deus perdoa poucas coisas, mas Spring duplo ele não perdoa. Então aqui o Spring duplo é para tentar trazer o preço para cá. Ele ainda fez uma entrada de confirmação bem linda e com certeza aí pagou o trade. Vamos olhar? Não chegou a pagar ainda 3 vezes. Tá no 2,8, 2, alguma coisa. Mas olha como ele respeita a linha como uma entrada de confirmação. Isso a gente fala muito dos nossos alunos, né? Enfim, então tô muito mais interessada. Eu quero que caia. Cai logo pra eu te comprar. Eu tô assim. Então essas divergências que a gente tá olhando aqui, ó, do próprio histograma com relação ao preço, eu gostaria que ela caísse. Liane, você vai ficar de fora de uma venda? Se tiver um sinal que vale a pena o meu risco-retorno, eu posso fazer. Mas o cenário mais fácil aqui pra nós é, de fato, esperar cair para comprar. Então, minha primeira região de compra tá aqui em 6771 até 6745. Isso aqui é a região de 1 hora, tá? Então, fique esperto no domingo à noite já quando abrir e na segunda-feira. Depois, a gente tem essa região aqui de 6692 até 6650. Depois, a gente vem para 616 até 6561. Vocês estão vendo que eu tô bem relaxada aqui. Eu fico assim, não vou esconder de vocês. A gente conversa há tanto tempo, a gente é muito próximo, é muito íntimo. Então, é assim que eu fico relaxada aqui. 6497 até 6459. E por último, essa região aqui que eu tô deixando ela ainda só pra gente ter uma ciência, que é uma possível defesa do médio em 6380 até 6360. Só que ela não me interessa tanto porque a gente tem esse sweep aí e eu tô com uma leve dor de corno que não tocou o semanal aqui não. Então, se vier aqui, que vem até o semanal. Tá me escutando? Tá me entendido? Tchau. Ourinho. Cadê você? Ourinho. Ourinho fez exatamente o que a gente tava pensando. Tá seguindo esse canal de 5 horas aqui. Bem... respeitando bastante. Tocou a linha nossa lá. Deu a nossa venda no dia que o Trump falou que ia paralisar por 2 semanas, né? O negócio. Fiquei esperando aqui, feito boba. E ele foi embora. Eu fiquei desacreditada que ele largou realmente isso aqui pra trás. Mas o operacional não deixa a gente comprar com uma liquidez tão próxima assim, né? Então, assim, tô aguardando. Liquida isso aqui pra eu poder comprá-lo aqui em 4685 até 4651. Depois, se passar dessa região, a gente vai estar olhando aqui para essa próxima região em 4522 até 4475. Lembrando que, assim, as regiões vão alterando conforme a corretora que você está usando, tá? Então, essa daqui é da Zero Markets. Se você usa outra corretora, tipo, tem a Tickmill, tem a Pepperstone, aí você tem que verificar pelo order block, ó, esse order block de 30 de março às 8 horas, esse order block aqui de 26 de março às 2 horas, e eu vou marcando as regiões que me chamam atenção próximos da linha de boss. Se passar essa região agora aqui, na verdade, eu vou deixar ainda esse ponto assim. Deixa eu ver uma coisa. Agora, esse ponto aqui já não me chama tanta atenção, tá? Eu vou deixar em amarelo, porque eu sei que a gente ainda tá dentro da região, mas já não me chama mais tanta atenção para essa venda. Eu quero mais é que ele caia para eu comprar, ou que ele venha aqui para eu poder vender de forma mais tranquila, por assim dizer. E ele tá respeitando bastante esse canalzinho. Então, eu vou tentar priorizar as compras quando elas estiverem próximas do canalzinho pra mim, viu? Essa aqui ele já vai ter estourado. Provavelmente, o que seria um cenário bem condizente? Ele viesse aqui, e aí, viesse aqui, pá, tá? Isso aqui seria o quadro perfeito para mim. É isso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre DXY, né? Comentamos aqui. DXY tá lutando bravamente aqui para tentar fazer o Spring nesse key level, né? O que é o key level? O que é o Spring? Como assim, Eliane? Não tô entendendo nada. Cara, tem uma playlist aí do 0 ao 100 de SMC. Vocês vão entender
tudo que eu tô falando. Ah, não tem paciência para youtuber, mesmo que é gratuito, eu não curto, eu acho bagunçado. Então, para a comunidade lá a gente explica para você, lá tem a mentoria teórica, a gente tá fazendo várias imersões, inclusive, posso fazer um jabá? Não é jabá não. Posso fazer uma publi? Na outra semana, o Clinton me obrigou a trabalhar dia de sábado e nós iremos fazer uma imersão sobre um dos indicadores nossos, que é a V, e sobre como a gente utiliza os diversos tempos gráficos, os tempos gráficos múltiplos, como que a gente navega para tentar encaixar o melhor gatilho de entrada segundo a sua referência. Então, se você quiser participar, entra na comunidade, vai entender tudo lá. A gente já teve uma imersão aí que foi de SMC, tudo de SMC, MACD e RSI mastigado para vocês. Olha os comentários que a galera que assistiu a aula ao vivo, né, que a gente fez mais 6 horas de imersão, curtiu muito. Isso aí, gente, você corta metade do seu caminho, praticamente. Porque você não precisa correr atrás tanto do conteúdo, a gente já te dá mastigado. E a próxima vai ser disso. Além disso, a gente tem na mentoria teórica também todos esses indicadores que a gente fala para vocês. O que é a linha de Boss, tem vídeo aqui também no canal, mas não mostra o que é a ferramenta, só mostra para que serve, que a gente desenhou. E tem também o outro indicador que a gente utiliza muito, que é a V. Então é bem interessante aí, se vocês quiserem aprender um pouco mais. Olhando aqui pro DXY, então ele tá tentando manipular esse aqui level, ele fez o Spring, só que tá muito fraco. Como essa região está demorando muito tempo, eu não acredito que ela seja forte o suficiente. Pode até acontecer, tudo pode acontecer. Mas para ser uma região forte, ele tem que tocar, sentir, tchau, vai embora rápido. Se ele fica mastigado, a gente entra naquela regra do tree knock do mercado, que quando toca 3 vezes, ele rompe. Então, eu tô torcendo para que ele venha para cá. E aqui ele vai dar uma compra boa de DXY. E aí, quando ele der uma compra boa de DXY, provavelmente ele vai dar as vendas desses pares aqui. Enquanto o DXY cai, esses pares sobem. Quando ele subir, esses pares caem, tá bom? Então, ficou faltando euro-dólar, que é o parzinho perfeito do DXY. Ele liquidou esse topo duplo do vídeo de Forex que eu falei pra vocês. Ele deu uma venda... Cara, que venda não. Que compra bonita ele deu aqui de madrugada. Era umas 6 da manhã, né? O euro-dólar bem aqui, ó. Ele deu aqui, 5 da manhã. Ele ainda veio fazer a entrada de confirmação, ó, bem em cima da defesa do Merge Player. Foi lindo esse trade. Olha a pancada. Às vezes eu até piro para as regiões que a gente marca. Até piro como funciona. E agora a gente ainda realmente tá no topo do canal e eu tô avaliando sinceramente aqui essa manipulação desse topo duplo. Pelos 60 minutos, já acionou essa venda aqui, ele pode ter vindo feito entrada de confirmação, só que o que seria o ideal para que esse negócio aqui caia? DXY suba. Então, não tá num ponto interessantíssimo aqui para ele subir. Só se ele subir bem devagarzinho e o euro-dólar cair. Mas o ideal mesmo, sinceramente, sabe o que é? Como o DXY tem esse espaço para chegar na melhor demanda suficiente, a gente teria que esperar o euro-dólar. Acionou aqui o primeiro spring, né? Vai estopar essa galera, traça a linha aqui, e aí quando ele fizer o spring duplo, se ele fizer isso daqui nos 60 minutos, depois fazer isso daqui, até no 12 minutos eu tô aceitando. Mas lógico, o risco vai ser menor, né? Que a gente usa. Se eu desço o tempo gráfico, o risco tem que ser menor. A minha venda aqui, o meu stop aqui pra cair pra cá, tá? Isso aqui eu vou ficar muito de olho. Fica esperto se isso acontecer. E regiões de compra que a gente tem aqui, a primeira região de compra que nós temos em 1,16696, depois 16417, depois 16079 até 15881, depois 15747 até 15444. Lembrando que isso aqui é a corretora da Black Arrow que eu tô olhando, então se você opera outra corretora, você tem que olhar o gráfico aqui e tentar marcar conforme a taxa, porque as taxas são diferentes. Belezinha? Então é isso, gente. Um ótimo final de semana. Nossa, como eu falei hoje, hein? Bom final de semana em família, fiquem com Deus e até semana que vem.